O julgamento de Clarice finalmente chega, mas um detalhe inesperado vira o jogo e faz Maristela e Juliano pagarem caro por tudo que fizeram. Nos últimos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice enfrenta o momento mais difícil de sua vida. Sentada no banco dos réus, ela vê os inimigos distorcerem a verdade diante do juiz, com Maristela e Juliano usando mentiras friamente calculadas para tentar destruí-la de vez. Tudo parece caminhar para uma condenação inevitável, até que um elemento aparentemente insignificante surge e desmonta da farsa com a ajuda de Basílio, Zélia, Beto e Beatriz, que trazem provas chocantes contra os vilões e um testemunha surpresa impensável. Enquanto o tribunal assiste em silêncio, um depoimento revelador e provas irrefutáveis expõem toda uma trama sombria por trás da acusação. A máscara dos vilões cai em plena audiência, deixando todos em choque com a reviravolta. E dessa vez, a justiça não falha. A punição vem à altura das mentiras que tentaram enterrar a verdade. Tudo deverá acontecer logo após o dia do julgamento de Clarice finalmente chegar. E ela não se aguenta de ansiedade, já que ainda tudo aponta contra ela. Clarice, sentada no banco dos réus, sente o peso de cada olhar que se volta para ela. Seu rosto está marcado pela tensão e ela tenta se manter firme, mas o medo do que está por vir é inegável. Juliano, com seu semblante arrogante, se apresenta como vítima. Ele fala com sua típica postura de superioridade e suas palavras cortam o ar. Eu nunca imaginei que Clarice fosse capaz de algo assim. Sempre confiei nela, mas agora vejo que ela usou uma identidade falsa para desviar dinheiro e enganar todos ao seu redor. Eu fui prejudicado por ela e, como homem de bem, eu não merecia isso. Tudo o que eu fiz foi tentar salvar a mulher que eu amo de ser presa por ter matado a Valéria. Maristela, com seu olhar frio e calculista, reforça as acusações. Ela observa Clarice com desprezo, falando com firmeza. Sempre desconfiamos dela, juiz. Clarice não representa nada além de perigo para a sociedade. Se ela é capaz de fazer isso com Juliano, imagine o que poderia ter feito com outros. Ela precisa ser responsabilizada por seus atos. Clarice tenta se defender, levantando-se e falando com o máximo de dignidade que consegue reunir. Mas sua voz é abafada pelas constantes interrupções. Ela tenta explicar a verdade, mas o juiz parece já ter sua opinião formada. A plateia observa atenta, com olhares carregados de julgamento. E Clarice sente o peso da injustiça sendo feito contra ela. Na plateia, Beatriz assiste ao julgamento com os olhos cheios de lágrimas. Seu coração aperta ao ver sua mãe sendo destroçada por mentiras e manipulações. Ela nunca duvidou da inocência de Clarice e sente o ataque pessoal de cada palavra que Juliano e Maristela falam. Ela se mantém em silêncio, mas dentro de si sente uma crescente sensação de que há algo muito errado acontecendo ali. Enquanto o julgamento segue, Zélia, Beto e Basílio discretamente trocam olhares, cientes de que precisam fazer algo para ajudar. Eles sabem que as acusações contra Clarice são baseadas em mentiras e manipulação e estão determinados a encontrar as provas que possam mudar o rumo do julgamento. Naquele momento, as palavras de Juliano e Maristela ainda ecoam pela sala e Clarice se vê à beira de uma condenação injusta. O futuro da sua liberdade está nas mãos do juiz e todos esperam ansiosos pelo veredito, com um peso enorme nas costas de Beatriz, que assiste ao cenário como se estivesse prestes a perder tudo o que sempre acreditou. Enquanto o julgamento continua, Beto e Beatriz tomam uma decisão crucial. Eles sabem que precisam encontrar o Dr. Pimenta, o médico que, segundo as suspeitas de Clarice, foi responsável por dopá-la por anos. Com ele,
Eles podem finalmente provar que Clarice foi vítima de manipulação e não a culpada das acusações de desvio de dinheiro. Beatriz, com determinação nos olhos, vira-se para Beto e fala: precisamos do Dr. Pimenta. Ele é a chave para tudo. Se ele confirmar que Juliano e Maristela o usaram para manter minha mãe sob efeito de remédios, vamos virar esse jogo. Beto, já com a mente focada na missão, concorda imediatamente. Vamos atrás dele. Não podemos esperar mais. Ele tem que contar a verdade. Eles saem rapidamente do tribunal, sabendo que o tempo está contra eles. Sem perder tempo, eles decidem ir pessoalmente. Beatriz, com o coração apertado, mantém o foco. Ela sabe que esse é o único caminho para a verdade. E a cada passo ela sente o peso da responsabilidade de conseguir a prova que salvará a sua mãe. Enquanto isso, Zélia e Basílio também saem do tribunal. Eles sabem que o julgamento está tomando um rumo perigoso para Clarice, mas tem um plano paralelo em ação. Decididos a obter mais provas contra Juliano, eles se dirigem à perfumaria Carioca, onde sabem que podem encontrar os documentos que incriminam Juliano. Zélia, com sua expressão calculista, fala enquanto anda ao lado de Basílio. Agora precisamos agir rápido. Sabemos que o cofre de Juliano está cheio de segredos. Vamos até lá e pegamos tudo o que conseguimos. Basílio, sempre cauteloso, questiona com uma certa apreensão: e se alguém nos vir? Juliano tem muitos aliados por aqui. Zélia sorri, segura de si. Não vamos ser vistos. Vamos ser rápidos e cuidadosos. Eles nunca saberão que estivemos aqui. Eles chegam discretamente à perfumaria Carioca, onde a movimentação é menor. Zélia conhece bem os bastidores da empresa e sabe exatamente onde ir. Ela guia Basílio até o escritório de Juliano, onde o cofre está escondido. Ao entrar, ela vai diretamente ao local, onde os documentos mais comprometedores estão guardados. Zélia fala: vamos lá, aqui está o que precisamos. Ela começa a vasculhar os papéis e logo encontra documentos que ligam Juliano a transações financeiras fraudulentas, incluindo extratos bancários de contas secretas no exterior. Tudo que ele fez no nome de Clarice, sem ela saber. Zélia e Basílio rapidamente coletam todos os documentos possíveis, sabendo que com essas provas poderão finalmente desmascarar Juliano e acabar com sua manipulação. Basílio, observando tudo, afirma: com isso, ele não vai mais escapar. Mas falta o depoimento de Pimenta, e sem ele, não podemos levar tudo isso ao tribunal. Zélia concorda e, com um sorriso satisfeito, diz: agora é só esperar que Beto e Beatriz consigam encontrar o médico. Aí sim, vamos dar o golpe final. Com os documentos em mãos, eles se preparam para apresentar as provas no tribunal, mas sabem que ainda precisam do depoimento de Pimenta para garantir a condenação de Juliano e a inocência de Clarice. Enquanto isso, no tribunal, a tensão está no auge. Clarice, com a voz trêmula, tenta se manter firme enquanto dá seu depoimento. Ela explica, com dor, como os remédios foram administrados a ela, sem o seu consentimento, como perdeu a memória e como Juliano e Maristela a manipularam ao longo dos anos. A plateia observa em silêncio, mas o olhar desconfiado do juiz a faz perceber que, apesar de sua sinceridade, ela ainda enfrenta um julgamento difícil. Clarice então limpa as lágrimas e fala: eu sei que é difícil de acreditar, mas eu não fiz nada disso. Foram eles que acabaram com a minha vida, porque estava sob os efeitos desses medicamentos. Eu não me lembro, mas fui manipulada. Fui usada por aqueles que diziam ser minha família. O juiz, com um semblante impassível, escuta sem emoção. Ele questiona com um tom cético: e como podemos provar que o que a senhora está dizendo é verdade? As evidências ainda são circunstanciais e a acusação não foi desacreditada. Clarice, sentindo o peso da desconfiança,
tenta se defender mais uma vez, mas é quando o tribunal se prepara para retomar o julgamento que a verdadeira virada ocorre. Com passos rápidos e firmes, Zélia e Basílio chegam ao tribunal, com as provas em mãos. Zélia, com o semblante determinado, vai diretamente até o juiz, sem hesitar, e coloca os documentos sobre a mesa, enquanto afirma: Meritíssimo, essas são as provas que a defesa de Juliano e Maristela não quer que o senhor veja. O juiz, surpreso, pega os papéis e começa a analisá-los, enquanto Zélia continua com firmeza. Esses documentos provam que Juliano está envolvido em transações financeiras fraudulentas, ligando-o diretamente aos crimes de desvio de dinheiro. Ele usava o nome verdadeiro de Clarice para isso, mas logo depois, ele mesmo transferiu essa fortuna para esse paraíso fiscal. Como o senhor pode ver nesses documentos, Juliano e Maristela mentiram. Tentaram manipular tudo para colocar a culpa em Clarice. Basílio então acrescenta: e ainda tem mais. Eu e meus amigos encontramos uma testemunha que vai ser muito útil nessa hora. Enquanto a plateia observa atenta, a porta do tribunal se abre e Beatriz entra com o Dr. Pimenta. A sala fica em silêncio absoluto quando ele começa a falar. Eu fui pago para manter Clarice sedada. Eu, que jurava proteger o bem-estar de meus pacientes, me vi forçado por Juliano e Maristela a agir contra ela. Eles queriam que ela fosse esquecida, que ela não soubesse a verdade. O médico então olha para Clarice com um arrependimento genuíno e completa: eu me arrependo profundamente do que fiz. Agora, a verdade precisa ser dita. O juiz, chocado com a revelação, interrompe o julgamento e fala: isso é algo que muda tudo. O que temos aqui é uma admissão de culpa, além das provas financeiras que ligam Juliano diretamente aos crimes. A plateia, que antes estava dividida e cética, começa a murmurar, agora convencida de que a verdade está finalmente sendo revelada. Clarice, que antes sentia o peso das acusações, agora sente uma leve esperança surgir. Ela olha para Beto e Beatriz com um olhar de gratidão, sabendo que, finalmente, a verdade está vindo à tona. Com as novas evidências e o depoimento do Dr. Pimenta, o juiz pede uma pausa para analisar as provas, antes de dar seu veredicto. Clarice, aliviada, sabe que, finalmente, tem uma chance real de provar sua inocência. A sala do tribunal está em um silêncio tenso, enquanto o juiz lê o veredicto. Clarice, com o coração apertado, observa atentamente, com os olhos cheios de lágrimas, sabendo que o momento decisivo finalmente chegou. Depois de analisar todas as provas, o juiz finalmente fala, sua voz clara e firme. Diante das evidências apresentadas e das declarações do Dr. Pimenta, que admitiu sua participação na manipulação de Clarice, declaro que a acusada, Clarice Alencar, está inocente das acusações de desvio de dinheiro e uso de identidade falsa. Ela foi vítima de uma trama feita por Juliano Alencar e Maristela Alencar. O alívio imediato toma conta da sala. Clarice, emocionada, não consegue segurar as lágrimas. Ela se vira rapidamente para Beto, Beatriz, Basílio e Zélia, os responsáveis por trazer a verdade à tona. Com um sorriso de gratidão, ela os abraça, agradecendo profundamente por não terem desistido dela, e afirma: obrigada, meus queridos, obrigada por tudo. A plateia, chocada, observa a vitória de Clarice. Muitos estão em choque com as revelações feitas durante o julgamento, mas a vitória de Clarice é clara. Juliano e Maristela, desmascarados e derrotados, tentam manter a compostura, mas são rapidamente cercados pela polícia. Juliano tenta resistir, gritando palavras de protesto, mas é imobilizado pelos policiais e algemado diante de todos. Maristela, furiosa, berra e ameaça,
mas sua queda é inevitável. Ela também é algemada e conduzida para a delegacia, enquanto grita maior que "Isso não vai ficar assim. Vou acabar com todos vocês." Clarice, agora livre da prisão injusta a que foi submetida, olha para Beatriz com os olhos cheios de lágrimas e gratidão. Ela fala: "Você me ajudou, filha. Não tenho palavras para te agradecer, de verdade." Beatriz, com lágrimas nos olhos, se aproxima da mãe e diz: "Mãe, quero que você saiba que eu estou aqui para você. Eu entendi tudo o que aconteceu e sei que o que fiz foi errado, mas hoje eu quero fazer as coisas certas." Beatriz se aproxima e abraça Clarice com força. Ambas estão cheias de emoções, mas finalmente encontram conforto uma na outra. Beto e Zélia observam ao fundo, um sorriso de satisfação no rosto. Ele sabe que a justiça foi feita e que a verdade prevaleceu. O dia em que Clarice foi inocentada também marca o fim de uma era de mentiras e manipulação. Este é finalmente o começo de um novo capítulo na vida de Clarice, Beatriz, Beto e toda a sua família. Eles podem agora seguir em frente, deixando para trás o tormento do passado e olhando para um futuro mais promissor, onde a verdade e a justiça prevaleceram. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.